Olá a todos. Então, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Amélia Fernandes. Eu trabalhei muito tempo no Instituto Geológico da Secretaria do Meio Ambiente e atualmente eu coordeno uma iniciativa chamada Proaquíferos, que se dedica à educação sobre o tema água subterrânea. Então, esta aula é a aula 7 sobre práticas sustentáveis de conservação das águas subterrâneas e também vão ser dados alguns exemplos de iniciativas que já aconteceram, né, ou poderão acontecer na área aflorante do aquífero Guarani. Bem, esse slide é para a gente se localizar, então a gente vai falar da bacia hidrográfica do Pardo, principalmente, e do aquífero Guarani. A bacia hidrográfica do Pardo, aqui nesse mapa do estado de São Paulo, é essa bacia em vermelho e tem outras bacias em vermelho. O que significa essa cor? É que são bacias com maior demanda de água com relação à água disponível para ser usada, né? Então, nessa bacia aqui do Pardo, onde é que fica o aquífero Guarani? Então, bacia do Pardo aqui, a bacia do Pardo está mais ou menos nessa região. O aquífero Guarani, a parte aflorante, né, ocorre aqui nessa região roxa que fica bem no meio da bacia. Mas a gente não pode se esquecer que além do aquífero Guarani, existem outros aquíferos também, como o aquífero Bauru, Serra Geral, o Cristalino, o Tubarão, aqui na região de Campinas, Sorocaba. Então, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre esses aquíferos, vocês podem assistir os vídeos do Proaquíferos, que eu vou colocar as referências no final dessa aula. E por que o aquífero Guarani merece tanta atenção? Um motivo é porque os poços que atravessam o Guarani dão vazões bastante elevadas, porque o material do Guarani deixa a água passar facilmente, assim os poços podem extrair muita água. Então, nessa porção aqui do aquífero Guarani livre, em azul claro, os poços dão de 20 a 80 metros cúbicos por hora. Já do Guarani confinado dão de 80 a 360 metros cúbicos por hora, lembrando que um metro cúbico é igual a um volume de 1.000 litros. Então, por conta disso, esse é um importante manancial regional, ele é importante para todos os municípios que estão nessa porção oeste do estado de São Paulo. Aqui nós estamos interessados nessa porção aqui do aquífero Guarani livre. O que significa ele ser livre aqui? É que toda a água que infiltra, toda a água da chuva que atravessa essa porção marrom, ela chega com facilidade aqui no aquífero Guarani. Assim como a água chega com facilidade, os contaminantes também podem chegar com facilidade, né? Isso por conta do mesmo motivo, da maior permeabilidade desses materiais. Então, por conta dessa maior vulnerabilidade dessa porção azul clara aqui e por conta da importância para o abastecimento dos municípios, é que essa região é considerada uma APRM, é uma área de proteção e de recuperação de mananciais. Então, por esses motivos, deve ser bastante protegida. Por isso, a gente pode dizer que há bons motivos para falar sobre práticas sustentáveis de uso e ocupação do solo e de extração da água subterrânea na APRM do Guarani. Mas antes de falar das práticas, é importante a gente reconhecer os problemas mais importantes e recorrentes que acontecem nessa região, né? Aliás, não são problemas só do aquífero Guarani, são problemas também para todos os outros aquíferos no estado de São Paulo e no mundo. E quais são esses problemas? Então, agora a gente vai falar da parte 1 da aula, que é justamente identificar os problemas que foram mencionados. O primeiro problema, o problema 1, é que estamos secando os continentes. O que isso quer dizer?
que a água doce dos continentes está diminuindo gradativamente, e isso é reconhecido no mundo todo. Da mesma forma, né, para a gente se localizar, a gente pode falar que nós estamos secando as bacias hidrográficas. E quais são as causas desse problema? As causas desse problema, a gente pode falar reunir tudo em uma grande causa, que é que a gente tem mudado a paisagem. Então, a gente tem realizado muitos desmatamentos, existem práticas, grandes áreas ocupadas por atividade agrícola, como vocês podem ver aqui, né, aqui marcado pelos esse grande círculo, né, pela irrigação, enfim, praticamente tudo aqui é área agrícola. Também tem a pecuária e tem a urbanização. Então, com essas mudanças, o que acontece? Em vez da água infiltrar no solo para recarregar os aquíferos, ou seja, cai chuva, ela chega no solo e infiltra, e isso, a água vai passar aquela primeira camada marrom de solo e então vai chegar no aquífero. O que está acontecendo é que, em vez dessa água infiltrar no solo, ela está escoando na superfície e vai acabar parando nos rios e, né, então aqui a gente pode ver, aqui é o Rio Pardo, né, super importante lá para o Ugre, né, o Rio da Ugre, e aqui é o Rio Grande. Então a água da chuva, em vez de infiltrar, escoa, chega nos rios e, chegando nos rios, depois de algum tempo, vai acabar chegando nos oceanos, ou seja, por conta da água não infiltrar, muita água da chuva é perdida para os oceanos. Então, o planeta como um todo vem silenciosamente transferindo essa água doce dos continentes para os oceanos, e isso já, num ritmo mais acelerado, isso já está acontecendo há muito tempo. Agora, um outro grande problema que ocorre de forma generalizada é que a demanda de água tem aumentado em uma proporção que a disponibilidade pode não dar mais conta, provavelmente não dará mais conta se essa demanda continuar aumentando na mesma proporção. Então, a gente pode dar o exemplo da bacia do Sorocaba Médio Tietê. Então, vejam só, em 2015, a demanda era de 11,5 metros cúbicos por segundo. Já em 2020, a demanda, após 5 anos, a demanda passou a ser 22,8 metros cúbicos por segundo, o dobro do que era em 2015. E em 2023, apenas em 3 anos, a demanda aumentou para 34,7 metros cúbicos por segundo, que quase próximo do dobro dessa vazão aqui, né, dessa demanda. Então, a demanda triplicou no espaço de 8 anos, sendo que a situação considerada boa, considerada segura para essa bacia, é até 12 metros cúbicos por segundo. Esse valor estava acontecendo em 2015, mas depois foi muito superado. E tudo isso daqui a gente encontra nos relatórios de situação da bacia hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê. Agora a gente vai falar do caso de Ribeirão Preto, que é um caso clássico, né? Ribeirão Preto foi bastante estudado, né, por vários motivos, né? Mas um deles é porque Ribeirão Preto é 100% abastecida por poços, né? Então, a água subterrânea é extremamente importante para esse município. Aqui vocês veem a área urbana desse município. Então, eu vou falar do efeito da demanda acentuada, né, muita água sendo extraída, que acaba levando a uma explotação não sustentável. O que aconteceu nesse caso por conta dessa demanda acentuada? Então, a gente observa aqui um rebaixamento de 10 a 40 metros. Então, nessa linha aqui, a gente tem um rebaixamento do aquífero da ordem de 10 a 40 metros. Já nessa porção mais central, que tem maior concentração de poços,
o rebaixamento é de 70 a 80 metros. Então, vamos ver agora em profundidade, né? Quando a gente fala de água subterrânea e de aquíferos, a gente tem sempre que olhar o subsolo. Então, a gente corta isso daqui, imagine que isso daqui é a cobertura de um bolo, a gente corta, a gente tira a parte de baixo aqui, agora a gente vai olhar as camadas do bolo que estão embaixo e a gente vai ver os aquíferos. Então, a gente está olhando aqui em profundidade no subsolo. Então, aqui está a cidade de Ribeirão Preto. Bem embaixo da cidade de Ribeirão Preto, da área mais urbanizada, está o aquífero Serra Geral, que é formada por uma rocha, né, o basalto. Embaixo do aquífero Serra Geral é que vem o aquífero Guarani. Então, a gente tem outra camada do bolo, sendo que nessa porção leste de Ribeirão Preto, o aquífero Guarani aparece na superfície. O que acontece com um poço, né, posicionado aqui? Em 1945, o nível d'água dentro do poço estaria aqui, bem elevado, né, dentro do aquífero Serra Geral. Em 1975, o nível do poço passou para cá, ele desceu todos esses metros aqui, 1975. Então, aqui já está se aproximando da parte final do aquífero Serra Geral. Em 2002, o nível d'água caiu mais ainda, então esse poço, né, se fosse perfurado em 2002, ele teria o nível d'água aqui nessa posição, já abaixo da camada do Serra Geral. Então, a gente vê que existe um rebaixamento muito grande do nível do aquífero Guarani nessa porção aqui na área urbana de Ribeirão Preto. E isso foi até 2002. Mas se a gente pegar notícias, essa notícia de 2021, ele já vai falar que o rebaixamento foi de 120 metros nos últimos 70 anos. Então, superou muito os 70 a 80 metros de antes, né? Mas é muito importante falar que os aquíferos sofrem rebaixamento na área onde há muitos poços, na área urbana. Então, o rebaixamento aconteceu bem aqui, debaixo dessa área urbana, com muitos poços. Fora dessa área urbana, o que a gente vê? A gente vê, de um modo geral, a manutenção do nível do aquífero. Então, isso quer dizer o quê? Essa é uma característica muito importante dos aquíferos. Eles são afetados, tem rebaixamento onde existem poços. Onde não existem poços, não há rebaixamento. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode trabalhar nessas regiões aqui, então se a cidade se expandir, a gente tem que trabalhar de uma forma diferente para não acontecer o mesmo problema que aconteceu na porção central do município de Ribeirão Preto, na área urbana. Agora nós vamos falar do problema 3. Então, por conta das crises hídricas, os municípios e os usuários privados também têm perfurado poços em ritmo muito acelerado. Mas isso está sendo feito sem conhecer devidamente os aquíferos dos seus territórios, né? Então, em poucos lugares têm sido feitos estudos para conhecer a disponibilidade dos aquíferos e então extrair água de acordo com essa condição. Ou seja, se a gente não faz estudos, a gente corre o risco de extrair mais do que deve e também às vezes corre o risco de colocar poços em lugares que o potencial do aquífero é baixo, em que os poços vão produzir pouca água. Então, é preciso fazer estudos para saber quanta água tirar e para saber em quais regiões é melhor colocar esses poços, porque são regiões onde o aquífero vai ser melhor. Então, nessa imagem do Google Earth que vocês estão vendo aqui, é para mostrar como se dá a distribuição dos poços no território. Então, aqui é o município de Ribeirão Preto, aí a gente tem outros municípios bem menores, Sertãozinho, Jardinópolis e assim por diante. Todas essas bolinhas brancas são poços, cada bolinha é um poço. Então vejam só como existe uma elevadíssima concentração de poços
na área urbana de Ribeirão Preto. Esse é o cadastro de poços de 2013, desse estudo do DAEE-Unesp. E de lá para cá, por conta de crises hídricas e aumento da demanda, foram perfurados mais poços ainda. Então a gente poderia colocar, pode esperar mais bolinhas brancas aqui nessa região. Bem, então agora nessa imagem do Google Earth a gente está vendo essa daqui é uma distância de 20 quilômetros e agora eu vou mostrar essa porção aqui da área urbana de Ribeirão Preto que tem uma concentração mais elevada de poços. Por que que isso acontece aqui? Bom, então essa é aquela porção, então cada ponto é um poço e aí basicamente o que que a gente está observando? Que se trata de um condomínio, aparentemente uma área de casas de alto padrão, com piscinas. É muito comum nessa situação, nesses condomínios, cada casa ou uma boa parte dessas casas ter o seu próprio poço, né? Então, por isso que acaba havendo aquela concentração de poços nessa região. Bem, então para que todos aqueles poços são utilizados? Eles são utilizados, né? Aqueles que a gente viu na área urbana para abastecimento público e privado, mas na área rural também existem poços para irrigação. Então, esse daqui é um gráfico que vocês podem ver. Isso daqui é representando irrigação, o volume extraído pela irrigação, e aqui o volume extraído para abastecimento público. Então vocês veem que eles ganham de todos os outros usos, né? E esse é um dado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas na publicação que vocês vão ver que eu referencio ao final, que é o PDPA Guarani de 2011, né? Então muita água é retirada por poços, mas nas áreas com elevada densidade de poços, a recarga dos aquíferos, ou seja, aquela água que infiltra e chega nos aquíferos, não tem sido suficiente para compensar a retirada de água. Por isso que ali na área urbana tem um rebaixamento significativo do aquífero. E agora nós chegamos no problema 4, que é muitas atividades humanas, né, indústrias, postos de combustível, lixões, etc., podem contaminar os aquíferos. E, aliás, várias dessas atividades, dessas instalações já contaminaram. E isso é uma ameaça à saúde pública. E além da ameaça à saúde pública, também traz a diminuição da disponibilidade, porque todos aqueles volumes de água do aquífero que estão contaminados não podem ser utilizados, então diminui a disponibilidade, né? Então aqui novamente nós representamos, né, no subsolo o aquífero Guarani, as contaminações que podem chegar no aquífero Guarani na sua área livre, né, em que ele aflora na superfície. E a gente pode dizer que a água subterrânea, no geral, é de qualidade boa. No entanto, ela pode se tornar imprópria para o consumo humano naqueles locais onde há atividades que podem contaminar, né? E isso acontece principalmente onde o aquífero é mais vulnerável, ou seja, em toda a área aflorante do aquífero Guarani, que é essa porção aqui, né, que a gente já falou, esse azul claro, que é a área de proteção e recuperação de mananciais do aquífero Guarani. Portanto, a gente pode dizer que quando se trata de água subterrânea, dos aquíferos, nós temos um conflito. Que conflito é esse? A gente está secando as bacias hidrográficas, ou seja, a disponibilidade de água está diminuindo, e ao mesmo tempo em que isso acontece, ao mesmo tempo em que a gente tem menos água, a demanda, o uso da água aumenta e muitos poços são perfurados sem o devido conhecimento dos aquíferos e dos municípios, né? Então, a gente tem que pensar agora que os aquíferos
fazem parte da solução desse conflito. E a gente vai dizer por quê. Porque os aquíferos têm que fazer parte da solução desse conflito. Bem, então estou mostrando para vocês um pequeno vídeo. Estou mostrando esse aquário que está cheio de areia, né, uma areia grossa. E agora eu estou despejando água, essa água com corante azul. E vocês estão vendo como essa água está chegando ali embaixo e formando essa camada escura, que é uma camada saturada de água, ou seja, é o aquífero. Essa camada saturada de água é o aquífero. E eu coloquei praticamente mais ao redor de 700 ml de água, ou seja, uma quantidade grande de água coube na porosidade, né? E agora eu estou fazendo um vale. O que, que vai aparecer no fundo desse vale? Então, eu estou criando aí 2 morros laterais e estou fazendo um vale. E com o tempo, o que, que vai acontecendo, né? Eu aprofundei esse vale e começou a aparecer água aí no fundo, só que ainda é pouca água, né? O que, que eu tenho que fazer para aumentar o volume de água aí nesse vale? Tem que acontecer recarga. Então, quando infiltra a água da chuva nesses morros, nessas áreas mais elevadas, o que, que vai acontecer? Vai aumentar a água no vale. O que, que isso quer dizer? Se os aquíferos estão recebendo recarga, os rios aumentam a sua vazão. O que, que a gente acabou de constatar por aquele vídeo anterior? A gente acabou de constatar que cabe muita água na porosidade dos aquíferos. Então, a gente vê aqui um aquário pequeno e coube ao redor de 700 ml, quase 1 litro de água. Se eu colocasse água até aqui o topo, caberia esse 1 litro inteiro de água. Então, vocês viram como a porosidade, né? Então, a água subterrânea está na porosidade dos materiais do subsolo, ocupando os poros. E esses poros têm grande capacidade de ter muita água, que é o caso do arenito botucatu do aquífero Guarani. Esses arenitos contêm bastante água e deixam a água passar facilmente, por isso que ele é um bom aquífero. O que mais a gente pode falar dos aquíferos? Uma coisa que a gente pode falar é que eles ocupam grandes áreas. Então, por exemplo, essa área aflorante aqui, né? Isso é tudo área do aquífero Guarani livre ou aflorante. Essa dimensão é de 300 quilômetros. Agora vamos dar uma olhada em profundidade. Em profundidade, essas profundidades aqui podem ser da ordem de centenas de metros. Então, toda essa porção azulada que é o aquífero pode ter da ordem de centenas de metros. Então, agora imaginem os extremamente grandes volumes dos aquíferos. Então, 300 quilômetros por várias centenas de metros. Então, os aquíferos acabam sendo imensos, né? E porque cabe muita água na porosidade deles, eles contêm muita água. Então, o que a gente pode dizer? Que eles são os grandes reservatórios de água dos continentes. Agora a gente vai olhar para mais uma característica muito importante dos aquíferos. Então, novamente, aqui a superfície, aqui o aquífero e aqui um poço, né? Vamos olhar o que acontece nesse poço em maior detalhe. Ou melhor, primeiro a gente vai olhar aqui como é que a gente vai botar uma lente no aquífero e vai ver o que acontece. Então, essa daqui, então, é a lupa, né, que eu coloquei aqui. Aí eu vejo os grãos sólidos e a água ocupando todos os poros. Essas flechinhas representam o movimento da água no aquífero. E no aquífero a água se move muito lentamente. Por conta dela se mover muito lentamente, a gente vai chegar numa terceira característica muito importante dos aquíferos, e para isso a gente precisa mostrar então esse poço em maior detalhe. Então, aqui a gente tem a superfície do terreno, aqui uma laje, aqui o poço, né, em toda a sua profundidade, passando por todas essas camadas, né?
Então, quando a água da chuva entra, ela passa, ou melhor, infiltra no terreno, ela vai passar por essa camada e vai chegar no aquífero. Então, depois de uma estação chuvosa, digamos assim, no final do verão, a água vai estar nesse nível. Aí a gente passa pelo inverno e no inverno chove muito pouco ou não chove. Então, o nível da água do aquífero vai descer para cá. Então, o nível da água do aquífero vai estar aqui no final do verão. O que a gente observou? Essa variação do nível mais alto do aquífero para o nível mais baixo do aquífero é de alguns metros. Isso prejudica a extração de água? Não. Por quê? Porque o aquífero é muito profundo, ele pode ter centenas de metros, e no caso aqui, o poço pode ter também de 100 a 300 metros de profundidade, ou seja, essa variação do nível do aquífero de alguns metros não atrapalha a extração de água. Então, concluindo, por conta da água se movimentar muito lentamente dentro dos aquíferos, né? A água vai sair do aquífero e vai para os rios muito lentamente, a variação do nível d'água é pequeno. Então, o nível d'água oscila apenas alguns metros, o que é pouco com relação ao poço e à espessura do aquífero. Qual que é a consequência? Os poços podem extrair água ao longo de todo o ano e mesmo nas crises hídricas, mesmo nas crises em que a gente fica com 2, 3 anos chovendo muito pouco, os poços continuam extraindo água e é também por isso que os municípios têm recorrido cada vez mais aos poços, né? Bem, então, por conta do que a gente já explicou das características dos aquíferos, a gente pode dizer que a solução do conflito passa por ter muita água e água limpa nos aquíferos. Então, para ter muita água nos aquíferos, e a gente viu também acabar tendo mais água nos rios, é preciso aumentar a recarga dos aquíferos. É preciso fazer com que mais água infiltre no solo e chegue nos aquíferos. Por quê? Isso diminui muito a perda de água para os oceanos. Quanto mais água infiltra nos aquíferos, menos água vai diretamente para os rios e menos perda de água para os oceanos. E, portanto, aumenta a disponibilidade de água nas bacias hidrográficas. Então, quando os aquíferos estão bem cheios, é possível extrair mais água dos poços e a vazão dos rios também aumenta, porque os aquíferos alimentam os rios. Então, além disso, além de aumentar a recarga, também é preciso proteger a qualidade da água, para a gente não perder volumes com água contaminada por conta das atividades contaminantes. Com isso, então, a gente vai para a parte 2, que são as práticas sustentáveis, né? O que a gente deve fazer na área de afloramento do aquífero Guarani, que é mais vulnerável, para a gente ter muita água para o futuro. Então, vamos começar com as boas práticas na agricultura e áreas rurais para aumento de disponibilidade de água. Então, é muito importante a gente ter terraceamento para fazer com que quando chove, a água permanece na superfície e ela tem tempo de infiltrar, né? E com isso também não são perdidos os insumos agrícolas, né? Porque vai ter menos escoamento superficial. Outra coisa muito importante a fazer são barraginhas. Então a gente faz pequenas lagoas, né? São lagoas artificiais. Isso daqui eu peguei essas imagens desse vídeo sobre uma iniciativa do Instituto Terra, do Sebastião Salgado. Então, o que acontece nessas barraginhas? Chove, a água permanece aqui e ela tem bastante tempo para infiltrar. Isso aumenta a recarga dos aquíferos. Outra boa prática também para aumentar a disponibilidade e também beneficiar a agricultura e a pecuária é a recuperação de nascentes. Isso acontece, as nascentes são
recuperadas após a recuperação da vegetação nativa no entorno das nascentes, né? Naquelas áreas que devem ser protegidas e devem ter vegetação. Então, isso daqui vem de um vídeo também em que os proprietários dessa terra falam que essa nascente tinha diminuído muito ou mesmo secado. Depois que eles restauraram a vegetação, voltou a ter bastante água. Isso é um exemplo da área de afloramento do Guarani próximo a Pardinho e Botucatu. Uma outra boa prática na agricultura, né, que inclusive vai fazer com que haja diminuição de temperatura e aumento de disponibilidade de água, né? E a gente precisa falar o quê? Diminuição de temperatura também proporciona que algumas espécies, algumas plantas cresçam muito melhor, né? Quando elas crescem na sombra e uma temperatura mais baixa, elas crescem mais e rendem mais, são mais produtivas. Esse sistema aqui é chamado, que eu estou mostrando, é chamado de um sistema de agrofloresta, que é um consórcio de várias culturas que imita a natureza, né, com vários tipos de plantas, né? Então, essa daqui é uma prática em implementação na área de afloramento do aquífero Guarani, também próximo a Botucatu. E a ONG Giramundo Mutuando está bastante envolvida com essas iniciativas. E vocês podem, essa foto eu peguei aqui nesse link. Agora eu vou falar de uma boa prática na pecuária que poucas pessoas conhecem, quer dizer, isso está sendo difundido, mas até o momento ainda poucas pessoas conhecem que isso pode acontecer, né? Que é o quê? É você ter criação de gado em floresta, né? Então isso vai proporcionar a diminuição de temperatura, os animais vão ter mais conforto, e também vão ser melhor nutridos, e também aumenta a disponibilidade de água porque diminui o escoamento e evita que os solos sejam degradados, né? Muitas áreas de pastos estão atualmente com os solos degradados. Se a gente implementa florestas, os solos também se recuperam. Então, eu peguei essa foto de uma matéria, né? É um exemplo, né? Na Colômbia, e depois tem uma outra publicação aqui pela agência FAPESP também mostrando esse mesmo efeito. Então, é uma prática que, se a gente for bem sucedido em que ela aconteça em grande escala, a gente vai ter uma recuperação de florestas também numa escala maior, que vai vai nos beneficiar com relação às mudanças climáticas, né, diminuindo a temperatura. E agora, então, a gente pode dizer que a maior ameaça de contaminação de água subterrânea do Guarani na sua área aflorante, ou seja, na APRM, decorre de atividades agrícolas. E isso foi concluído no estudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é denominado PDPA Guarani, de 2011. Então, a gente precisa, nessas áreas agrícolas, ter boas práticas para proteger a qualidade de água. Então, deve haver fiscalização para evitar uso de agrotóxicos proibidos e muito perigosos para a saúde. Deve haver o uso apenas das quantidades necessárias de fertilizantes e agroquímicos e deve também haver um monitoramento da qualidade da água para ver se as boas práticas realmente estão resultando numa proteção do aquífero. Então, essa daqui é uma foto de lá da fazenda, que é do Instituto Terra, do Sebastião e da Lélia Salgado. Então, essa daqui é uma foto de 1998, foi uma fazenda de gado em Minas Gerais, em Aimorés. Aqui o solo estava totalmente sem cobertura vegetal, degradado, e eles decidiram então restaurar a floresta com vegetação nativa, né? Então, floresta atlântica. Então, isso é a fazenda hoje totalmente restaurada, né? E então a gente tem aqui uma boa prática, né, em propriedades rurais, e isso acaba diminuindo a temperatura, aumenta a umidade do ar e aumenta a disponibilidade de água. Muitas nascentes foram recuperadas por conta dessa restauração da floresta.
Então, o Instituto Terra, ele tem essa iniciativa de restauração ecossistêmica, também tem educação ambiental, né, formação de pessoas, capacitação de pessoas para implementar essas práticas, e também tem colaboração com proprietários de terra, né, então promovendo o desenvolvimento rural sustentável. E onde a gente vai fazer isso? Isso exige um mapeamento, né? Onde é que estão as áreas degradadas, com solo degradado? Essas são áreas que têm uma grande vocação para uma restauração de floresta, porque os solos estão degradados, são pouco produtivos. E muitas dessas áreas degradadas foram degradadas por causa da atividade pecuária. E essas informações aqui do Instituto Terra vocês podem encontrar nesse link do Instagram. Bem, essa é uma região aqui que a gente pode ver essa área a partir da rodovia Castelo Branco, né, uma área de afloramento do Guarani, próximo a Pardinho e Botucatu. Então, a exposição do solo, né, ou mesmo a vegetação rasteira, ela causa menos infiltração da água da chuva, vai causar mais escoamento e o que, que vai acontecer? Vai acontecer erosão, que é o que a gente está vendo aqui. Então, a falta de infiltração, né, e a ocorrência de mais escoamento, além de diminuir a recarga dos aquíferos, também provoca erosão. Então a gente tem que saber onde estão essas áreas que são mais suscetíveis à erosão. A gente deve manter vegetação de maior porte para evitar o escoamento superficial. Se for cultivar, deve priorizar agroflorestas e culturas de longo ciclo para expor menos o solo e também deve recuperar as áreas já em processos de erosão. Outra boa prática para garantir a disponibilidade é preservar as áreas junto aos cursos d'água, né, as várzeas, as nascentes. Então, evitando que haja atividades que vão degradar a qualidade da água subterrânea, conservando e recuperando a vegetação. Isso vai permitir também que o volume dos rios seja preservado, vai ter menos assoreamento e também evitar a construção de loteamentos nessas regiões. Essas regiões, por serem mais vulneráveis, elas devem ter uma proteção especial, devem ser destinadas à conservação dos recursos hídricos. Bem, então aqui a gente vê uma região em que a gente tem 3 poços e esses 3 poços estão fazendo algum rebaixamento. Então, quais são as boas práticas dos usuários de água subterrânea? É regularizar os poços junto ao SP Águas. O SP Águas precisa conhecer a existência desses poços. É a construção adequada para evitar a contaminação através do poço e também análises químicas para proteger a saúde dos que consomem essa água. Bem, então agora a gente passa para uma situação, vocês lembram, havia apenas 3 poços, aí essa área urbana cresceu muito e foram instalados muitos mais poços e poços mais profundos, extraindo mais água. Então o nível do aquífero abaixou significativamente, né? Então, a gente tem que fazer nessas regiões, né, em que principalmente onde os aquíferos são mais explotados, é fazer estudos de detalhe para quantificar a disponibilidade. Tem que incentivar reuso, evitar vazamentos e tem que controlar o número de poços para não haver superexplotação e um rebaixamento contínuo desse nível d'água. Bem, tudo isso vocês podem achar explicações mais detalhadas nesse vídeo do Proaquíferos, que eu vou colocar o link. Bem, nas áreas urbanas, a gente tem uma grande quantidade de atividades que podem contaminar os aquíferos. Então, por exemplo, lixão, indústria, vazamento da rede de esgoto sobre as cidades, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê uma pluma, né? Esse é um volume do aquífero que está contaminado. Então, o aquífero não fica contaminado com todo, mas partes do aquífero ficam contaminados. Então, no caso aqui de um lixão, aqui uma contaminação de indústria, aqui contaminação de vazamento de rede de esgoto.
E ao mesmo tempo, nas áreas urbanas também existe uma grande quantidade de poços. Então a gente pode ter poços que já estão com a água contaminada por conta dessas atividades, né? Então a gente tem que ter boas práticas para evitar a contaminação. Então, no caso do afloramento do SAG, seria de proibir a implantação de atividades com elevada carga contaminante. Seria também, naquelas atividades permitidas, exigir todas as medidas necessárias para evitar contaminação. Também exigir monitoramento da qualidade para ver se uma água, um volume do aquífero que tinha qualidade boa passou a ficar contaminado. Deve ser feita instalação da rede de esgoto antes de haver expansão urbana, para evitar contaminação por esgoto, e também devem ser reduzidos os vazamentos da rede existente. A disposição de resíduos deve acontecer em aterros bem construídos e, no caso da PRM-SAG, deve-se evitar que haja aterros recebendo resíduos de outros municípios. Por quê? Porque essa área é bastante vulnerável à contaminação. Também outras boas práticas de saneamento ambiental e que dependem da dedicação de todos, todos têm um papel importante nessa questão, é que jamais os resíduos devem ser descartados de forma inadequada. Então, por exemplo, aqui a gente vê resíduos que foram simplesmente jogados em cima do solo. É um solo de guarani, um solo arenoso que deixa a água passar facilmente. Se deixa a água passar facilmente, também vai deixar os contaminantes passarem. Então, esse tipo de situação deve ser evitada a todo custo, né? Devem ser feito também a reciclagem do lixo inorgânico para que esse lixo, esse resíduo seja realmente aproveitado e não gere questões ambientais. E também se deve atender às normas de construção de fossa séptica para não haver vazamento, ou melhor ainda, usar a fossa séptica biodigestora, porque daí os líquidos, a água é devolvida, né, para o solo limpa. Bem, então, concluindo, a gente pode dizer que a solução do conflito que a gente falou da disponibilidade estar diminuindo, mas a gente tem uma demanda aumentando, né? Pode ser solucionada por ter muita água e muita água limpa nos aquíferos. Para ter muita água nos aquíferos, a gente tem que ter mais recarga. E se a gente tiver diminuição na quantidade de chuvas, a gente vai ter que fazer o máximo possível para que essa água dessas chuvas disponíveis seja infiltrada em sua maioria, né? Seja muito infiltrada para a gente recarregar os aquíferos. Então, como vocês viram, né, já existem técnicas e conhecimento para fazer isso, para fazer essas boas práticas, né? E a gente também precisa conhecer mais os aquíferos no seu nível local, né, no nível municipal, para poder planejar melhor o uso da água e também promover uma recarga melhor. E é preciso colocar tudo isso em prática, né? Então, todas essas coisas existem, a gente precisa colocar em prática, né? Mesmo coisas que parecem mais difíceis de colocar em prática, como por exemplo restauração de florestas, criar gado em florestas, a gente tem que ir caminhando aos poucos e criando exemplos para que fique mais simples e mais fácil das pessoas perceberem, né, proprietários rurais, municípios, que isso é possível, tá bem? E finalmente, eu queria então ressaltar que existe uma publicação muito importante, de um estudo muito importante feito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que esse estudo é mencionado ao longo dos slides como IPT, PDPA Guarani 2011. É um estudo de caracterização dessa área aflorante do aquífero Guarani, da APRM Guarani, então que fala dos problemas e fala das soluções também. Além disso, eu também cito várias vezes
os vídeos educativos do Proaquíferos, então eu estou citando 3 deles aqui. Não se assustem, né, com a duração, eles são feitos para serem bastante didáticos, com uma linguagem muito simples, não é preciso ter capacitação nenhuma em água subterrânea para entender. Os links estão aqui, mas vocês podem acessar no canal do Proaquíferos, e a gente também tem perfil no Instagram, e no Instagram a gente tem vídeos mais curtos. Então, convido vocês a assistirem esses materiais. E muito obrigada pela atenção. Vamos continuar trabalhando juntos.